Todo sábado é a mesma promessa. Hoje você vai simplificar. Vai finalmente se livrar do excesso, vai criar espaço, vai respirar melhor. Você até separa umas caixas, coloca uma playlist motivacional, estica as mangas. 2 horas depois, você está sentado no chão do quarto, cercado de pilhas, segurando uma camiseta que não veste há 3 anos, travado numa negociação interna sobre se isso ainda serve ou se pode ser útil um dia. Resultado? Você desiste. Coloca metade das coisas de volta, a outra metade fica nas caixas para decidir depois. E na segunda-feira, quando você senta para trabalhar, aquelas mesmas caixas estão ali, te cercando, te cobrando. Se isso te soa familiar, você não está sozinho. Essa paralisia acontece porque simplificar não é sobre ter menos coisas, é sobre ter menos decisões pendentes. Cada objeto que você guarda por via das dúvidas é uma negociação mental que fica em aberto, drenando energia executiva como aplicativos rodando em segundo plano sem você saber. As pessoas normalmente acreditam que o problema é acumulação, mas na verdade é indecisão. Sua casa vira um cemitério de intenções abandonadas. E cada pilha, cada caixa, cada objeto que um dia eu ainda vou usar está travando uma guerra silenciosa pela sua atenção. Agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 protocolos práticos que você pode implementar agora na sua vida e que vão quebrar esse ciclo e transformar simplificação de uma promessa de sábado em algo que acontece naturalmente todos os dias. Não é mágica, é neurociência e a mecânica exata de como seu cérebro lida com decisões. E o primeiro passo é entender por que você trava. O cérebro humano não foi projetado para tomar milhares de microdecisões por dia. Cada vez que você olha para um objeto e pensa, será que eu guardo? Você está consumindo glicose, ativando o córtex pré-frontal, gastando energia mental finita. E quando você faz isso com 50, 100, 200 objetos num único dia, o cérebro simplesmente desliga e entra em paralisia decisória. Deixa eu te explicar. Roster e Ferrari investigaram por que algumas pessoas acumulam e outras não. O que eles descobriram mudou tudo. Não era a quantidade de objetos que diferenciava os grupos, era a capacidade de tomar decisões conscientes sobre eles. Pessoas que acumulavam tinham pilhas de coisas sobre as quais nunca decidiram nada de forma definitiva. Cada objeto em suspenso funciona como uma aba aberta no navegador. Você não está usando, mas está ali, consumindo memória RAM do seu cérebro. E quanto mais abas abertas, mais lento fica. Como? Decisões pendentes criam carga cognitiva contínua. Quando você olha para aquela camiseta que não veste há 3 anos, o cérebro não vê só um pedaço de tecido, ele vê uma série de perguntas não respondidas. Por que eu comprei isso? Por que eu não uso mais? E se eu precisar? Vou me arrepender se eu doar? Cada pergunta é um processo mental ativo. E você repete isso dezenas de vezes por hora quando tenta organizar. Porém, tem um pequeno detalhe. O cérebro também é extremamente bom em evitar desconforto. E tomar decisões sobre objetos com carga emocional ou aspiracional é desconfortável. Aquele livro que você vai ler representa a pessoa que você quer ser. Aquela roupa que você vai voltar a servir representa o corpo que você quer ter. Descartar não é só sobre o objeto. É sobre aceitar que certas versões de você não existem mais. E isso significa que quando você trava olhando para uma pilha de coisas, não é preguiça, é autoproteção. Seu cérebro está te poupando de processar lutos pequenos, múltiplas vezes sem parar. A solução não é força de vontade, é reduzir o custo da decisão. Quando você transforma "devo guardar isso" numa pergunta com critérios objetivos, o cérebro para de travar e começa a processar. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente essa simplicidade que faz funcionar.
Você não precisa de coragem para simplificar. Você só precisa de perguntas melhores e lotes menores. E se você fizer apenas isso, reduzir o tamanho das decisões e usar critérios claros, eu tenho certeza que a paralisia vai diminuir drasticamente. Mas entender por que você trava é só o primeiro passo. Agora, a gente vai ver como você sai disso de forma prática. A melhor coisa que você pode fazer para quebrar a paralisia é substituir "devo guardar isso?" por 3 perguntas objetivas. E eu sei que você está pensando, mais perguntas? Eu já não consigo decidir com uma. Eu sei que parece contraditório, mas a ciência nos mostra que quando você divide uma decisão complexa em etapas menores e objetivas, você reduz significativamente a carga cognitiva e acelera o processamento. Decisões abertas geram paralisia. Decisões com critérios geram ação. E as 3 perguntas funcionam porque eliminam negociação emocional e criam um caminho lógico que qualquer cérebro consegue seguir, mesmo exausto. Além disso, verbalizar as perguntas em voz alta é um marcador poderoso de decisão consciente. Assim como escrever à mão melhora a retenção de memória, falar em voz alta transforma pensamento difuso em compromisso verbal. O cérebro registra de forma diferente. Perguntas muito vagas geram ruminação infinita. A recomendação é usar exatamente 3, nessa ordem. Então, se você tem um objeto na mão, não fica se perguntando, será que serve? Você responde, usei nos últimos 30 dias. Preciso disso imediatamente? É urgente? Isso serve para quem eu sou hoje. O importante não é o objeto escolhido. Pode começar com roupas, livros, utensílios de cozinha. Depois você vai calibrando. O que realmente importa é a consistência dos critérios. Se 3 nãos, sai. Sem negociação, sem talvez, sem deixa eu pensar mais um pouco. A decisão foi tomada. 3 não significam que o objeto está ocupando espaço sem função real. Agora, o próximo passo nessa estratégia pode mudar completamente a forma como você processa a acumulação. E tem a ver com volume, não com valor. Como eu disse anteriormente, depois que você processa decisões pendentes usando as 3 perguntas, você libera espaço mental. O objetivo no segundo protocolo é garantir que esse espaço não seja ocupado de novo. Eu sei que vai parecer restritivo no começo, mas é algo que pode mudar completamente a forma como você consome. Toda vez que algo novo entrar na sua casa, algo antigo da mesma categoria precisa sair no mesmo dia. Eu sei, você acabou de comprar algo que queria. Aquele item novo vai te deixar feliz. Por que você deveria abrir mão de outra coisa? Mas a matemática da acumulação é implacável. Se entra mais do que sai, o volume sempre cresce. E volume crescente é complexidade crescente. Pensa, quando foi a última vez que você comprou algo novo e realmente tinha espaço livre para colocar? Ou você teve que empurrar, reorganizar, comprimir o que já estava ali? Para manter uma vida simplificada, estabilize o fluxo. Quando você cria uma regra automática de entrada e saída, você está forçando o seu cérebro a valorizar o que já tem antes de adicionar mais. Você precisa decidir o que sai, não só o que entra. É diferente de consumir de forma impulsiva e depois lidar com as consequências em 6 meses. E não precisa ser uma troca equivalente ou algo do mesmo valor. Pode ser qualquer item da mesma categoria. Comprou uma camiseta? Doa uma peça de roupa. Ganhou um livro? Passa outro para frente. A lógica é volumétrica, não emocional. Não subestime o poder dessa regra simples, parece pouco, mas se você conseguir manter isso durante 1 ano, você vai estabilizar o volume total da sua casa sem esforço consciente. Na verdade, se você consegue manter o volume estável por 90 dias, você já está mais organizado que 80% da população. Uma regra automática
é o suficiente para o cérebro parar de negociar toda vez. Isso vai se refletir em tudo. Menos decisões, menos culpa, menos sensação de estar sempre devendo uma arrumação. Mas tem um último elemento dessa estratégia que é absolutamente fundamental e que, sem ele, tudo o que fizemos até agora pode desmoronar. A dura verdade é que tudo que eu falei até agora, 3 perguntas, um entra, um sai, pode ser completamente inútil se você não entender uma coisa fundamental. Você não está guardando coisas, está guardando identidades. Para você ter uma vida realmente simplificada, é absolutamente inegociável que você processe quem você não é mais. Se você continuar acreditando que é a pessoa que vai tocar aquele violão encostado no canto, que vai ler aqueles 40 livros na estante, que vai usar aquela roupa quando emagrecer, pode atrapalhar completamente tudo que você fez até aqui. E aí volta aquela história que eu mencionei lá no começo. Simplificar não é sobre ter menos, é sobre aceitar mais. Se você não aceitar que certas versões de você morreram, como você espera liberar espaço para quem você é hoje? O luto é inegociável. Você não consegue simplificar sem processar perdas simbólicas. Eu sei que tem alguém assistindo esse vídeo pensando, mas essas coisas fazem parte de mim. Bom, elas faziam. Passado. E continuar carregando elas é viver no passado. Uma casa cheia de objetos aspiracionais é uma zona. Aumenta a chance de autocobrança constante, de culpa por não ser quem você deveria ser e daquela sensação de estar sempre falhando em ser suficiente. Quem nunca olhou para um objeto e sentiu aquela pontada de "eu prometi que eu ia usar", que você comprou com uma intenção e ela nunca se realizou, que parece que o objeto te julga toda vez que você passa por ele? Isso é identidade congelada. E para resolver isso, vamos falar de uma verdade básica sobre mudança. Você não é quem você era quando comprou aquilo. Você mudou. Seus interesses mudaram. Suas prioridades mudaram. E tá tudo bem. O problema não é ter mudado. É fingir que não mudou e continuar carregando os símbolos de quem você foi. Aquele violão não é um violão. É o você que ia ser músico. Aquela roupa apertada não é uma peça de tecido. É o você que ia emagrecer. Cada objeto aspiracional é uma versão fantasma de você cobrando espaço, atenção, energia. No fim, a conta é simples. Se você não enterrar essas versões, elas vão continuar ocupando espaço. Se elas ocupam espaço, você não tem lugar para quem é hoje. Não processando esses lutos, você não simplifica nada, só reorganiza o peso. É um ciclo que só se quebra quando você entende que desapegar não é sobre perder, é sobre ganhar clareza. Agora, se você conseguir implementar essa estratégia completa, usar as 3 perguntas, aplicar um entra, um sai, processar identidades antigas por 2 semanas consecutivas, eu tenho certeza que você vai experimentar uma diferença real na sensação de leveza e controle sobre a sua vida. A paralisia que você sente não é sinal de desorganização, é sinal de decisões pendentes. Seu cérebro está avisando: eu consigo processar isso, mas você precisa me dar critérios claros. O que você chama de bagunça é, na verdade, cemitério de versões antigas de você. Seu cérebro identificou o problema e agora, depois de meses ou anos acumulando, a sensação de controle foi trocada por uma névoa de objetos te cobrando decisões. A boa notícia é que simplificar é um processo, não um evento. Não precisa ser grande, só precisa ser consistente. Pegue um objeto agora, qualquer um. Segure na mão. Faça as 3 perguntas em voz alta. Usei nos últimos 30 dias? Preciso disso imediatamente? É urgente? Isso serve para quem eu sou hoje. Se 3 nãos, coloque numa caixa de saída. Agora. Agora. Não amanhã, não no próximo sábado. Agora. Simplificar não precisa de coragem. Precisa de critérios e ação imediata.
A complexidade da sua vida não é destino, é escolha. E escolha se muda uma decisão de cada vez.